Olá, boa tarde. Vocês me escutam? Boa tarde, Tudo sim. bem? Boa tarde, sim, doutor Lucas. Boa tarde. Não, só para fazer o teste aqui, só preparando a questão aqui da leitura, mas para fazer o teste do áudio, dando um bom dia a quem está ingressando. Um minutinho já damos início aqui, só um minutinho. Bom, então, boa tarde a todos, dando início, então, à nossa audiência pública número 6, 2025, que será realizada, realizada nesse momento, às 14 horas do dia 30 de junho de 2025, na modalidade online, via aplicativo Microsoft Teams, com o objetivo de instruir o processo número 000-449-3900-252, relativo à franquia de consumo de água e esgotamento sanitário do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Os participantes interessados em se manifestar poderão fazê-lo por escrito ou oralmente, devendo solicitar sua inscrição no chat da reunião, informando nome completo e instituição, se for o caso. As manifestações por escrito serão encaminhadas à coordenação dos trabalhos. A audiência terá duração de até 3 horas, com início às 2 horas. Bom, vamos aos procedimentos. Lendo aqui no regulamento, ao coordenador da audiência pública competirá, dentre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e os procedimentos adotados na audiência. B. Será lavrada a ata da audiência pública, disponibilizada posteriormente no site da Agergs. C. As contribuições recebidas serão analisadas pela área técnica da Agergs. O resultado dessa análise integrará o processo administrativo, bem como será disponibilizado no site da agência. D. As contribuições que não versarem sobre matéria específica objeto desta audiência pública serão consideradas prejudicadas e sem análise no presente processo. Metodologia da audiência: abertura dos trabalhos pelo conselheiro relator do processo e coordenador da audiência pública. Espaço de 15 minutos para manifestação aqui a ouvidoria da Agergs, mas no caso vamos passar direto para a diretoria de regulação econômica. Então, apresentação pela DRE. Posteriormente teremos a manifestação do poder concedente, também em 15 minutos. Posteriormente, manifestação também de 15 minutos da concessionária e 15 minutos posteriormente para órgãos de usuários. E após, espaço de até 3 minutos para manifestações pessoais, limitando-se ao tempo de 3 horas, conforme o que já foi dito. Então, de imediato, passo a palavra para a nossa diretora de regulação econômica, a DRE, a Ana Carolina Borges Marques, da Agergs. Por favor, Ana, estás com a palavra. Boa tarde, senhor conselheiro. Boa tarde, representantes do município de Uruguaiana, representantes da concessionária BRK, representantes dos usuários, demais interessados e também os servidores da Agergs. Eu vou compartilhar a apresentação aqui, só um momento. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Está aparecendo em tela cheia para vocês? Sim, estamos conseguindo ver. Está passando os slides? Sim, está passando, perfeitamente. Tá. Então, vou iniciar, ok? Então, Pode iniciar. A gente está aqui para proceder à audiência pública 6 de 2025, que é a revisão extraordinária das tarifas relativas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela BRK Ambiental Uruguaiana. A presente audiência tem como objetivo colher informações para melhor instruir o processo
449-3900-252. O expediente foi aberto para tratar da revisão extraordinária determinada pela Resolução Decisória RED 769 de 2024, quanto ao desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da Lei Municipal 5.315 de 2021, a qual renovou a concessão de franquia do consumo de água potável e dos serviços de esgotamento sanitário ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. A RED 769 de 2024 definiu parcialmente o pleito de revisão extraordinária e determinou sua aplicação concomitante com o próximo reajuste tarifário anual de 2025. A seguir, a gente reproduz o texto da RED 669 de 2024. Artigo 1º. Deferir parcialmente o pleito de revisão extraordinária de tarifas para a concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A. Artigo 2º. Determinar que o desequilíbrio econômico-financeiro relativo à concessão de franquia do consumo de água potável do serviço de esgotamento sanitário do Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, decorrente da Lei Municipal 5.315 de 2021, seja apurado mediante revisão tarifária a ser realizada concomitantemente ao próximo reajuste tarifário anual. Artigo 3º. Para fins de apuração da revisão prevista no item anterior, deverão ser consideradas as frustrações de receitas materializadas até o mês de dezembro de 2024. Inicialmente, para melhor compreensão da matéria em análise, apresentamos o conceito, o objetivo e a importância do Instituto da Revisão Tarifária Extraordinária com base na legislação e no contrato de concessão 160 de 2011. A cláusula primeira do contrato de concessão define a alteração do valor das tarifas para mais ou para menos, com a finalidade de recompor o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato, que também será mantido pelas demais formas previstas nesse contrato, observadas as condições aqui previstas e o disposto na legislação aplicável. A Lei 11.445 de 2007, alterada pela Lei 14.026 de 2020, o Marco do Saneamento, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Explica no seu artigo 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação de serviços e das tarifas praticadas e poderão ser, segundo, extraordinárias quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato fora do controle do prestador de serviços que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro. No mesmo sentido, o contrato de concessão 160 de 2011, na sua cláusula 23.1, determina que em que momento poderá ser solicitada a revisão extraordinária. 23.1. Procederá à revisão extraordinária do contrato com vista à manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro nos termos do plano de negócio mediante a compensação dos eventos causadores de desequilíbrio, quando se verificarem eventos de caso fortuito ou força maior, fato do príncipe ou fato da administração, ou ainda atos ou fatos não previstos no contrato e fora do controle da concessionária, mas que impactem de forma relevante as receitas ou as despesas e os custos da concessionária. Cabe ainda citar a cláusula 23.3 e 23.4 a seguir, que estabelecem quando será considerado reestabelecido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 23.3. O fato ou evento que ensejar a revisão com recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato não poderá ser novamente invocado para fim de ulteriores revisões, ressalvada a hipótese de recomposição parcial por acordo entre as partes, de forma que os valores não compensados poderão ser objeto do novo procedimento da revisão ou ser incluídos em revisão ordinária, alterado pelo segundo aditivo. 23.4. Sempre que se efetivar a revisão, considere-se-á reestabelecido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Após a solicitação da BRK para a Agergs, a concessionária encaminhou para análise o ofício BRK Agergs 073/2025 e os anexos de 1 a 4 a seguir. Anexo 1º, faturas da Santa Casa referente à franquia concedida de água e esgotamento sanitário no período de janeiro de 21 a dezembro de 24. Anexo 2, planilha com detalhamento dos valores apresentados na aba Santa Casa. Anexo 3, fluxo de caixa de referência. Anexo 4, relatório técnico da apresentação do pleito da revisão extraordinária do contrato de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do município de Uruguaiana. E, por fim, o anexo 5º. No pedido, a concessionária relata que em dezembro de 2016, a Câmara de Vereadores de Uruguaiana promulgou a Lei Municipal 4.731 de 2016, que concedeu franquia para o consumo e utilização
dos serviços de água potável e esgotamento sanitário ao Hospital de Santa Casa de Caridade de Uruguaiana por 60 meses. A empresa lembra ainda que, em razão dos impactos da lei no contrato de concessão, a Agergs reconheceu esse evento como um fator de desequilíbrio incluído no âmbito da segunda revisão ordinária e explicou que a referida lei vigorou até 13 de dezembro de 21, tendo a Câmara Municipal aprovado no dia seguinte o projeto de lei 144 de 2021 para prorrogar o benefício tarifário por mais 60 meses, consoante com a lei 5.315 de 2021 a seguir. Então, aqui é artigo 1º da lei. O município de Uruguaiana, com base no que precetua o inciso 3º do artigo 23 da lei 3.867, de 20 de março de 2009, que autoriza o Poder Executivo do município de Uruguaiana a proceder à concessão integral dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, nas condições que menciona, concede franquia no consumo e utilização dos serviços de água potável e de esgotamento sanitário ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, entidade filantrópica sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública nos termos da Lei 619, de 25 de setembro de 1962, que declara de utilidade pública a Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. No artigo 2º, a franquia pela concessionária desses serviços públicos, visando a garantia dos objetivos sociais, como é a preservação da saúde pública, correspondente ao volume de consumo ou de utilização dos serviços de água potável e de esgotamento sanitário, pelo prazo de 60 meses, mediante as seguintes condições. Do 1º ao 18º mês, a franquia será no valor correspondente a 19.707,52 unidades de referência municipal. E a partir do 19º mês, a franquia será no valor correspondente a 11.339,66 unidades de referência municipal. Os valores excedentes aos previstos no inciso 1º e 2º serão de responsabilidade do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Parágrafo 2º. Os códigos que serão alcançados pelo benefício da franquia são os seguintes: Código do Consumidor 173-1958 e 1742853. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 15 de dezembro de 2021. A empresa cita a legislação e o contrato e explica que há um nítido fator de desequilíbrio, haja vista que a alteração legislativa é superveniente à celebração do contrato de concessão 160 de 2011, modificando a política tarifária estabelecida para a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com a instituição de um benefício tarifário não previsto originalmente e que afeta as receitas operacionais da concessão. No pedido, a BRK Ambiental Uruguaiana alega que a segunda revisão não considerou alguns meses relativo ao ano 10, consoante 7. Dessa forma, conclui-se que os valores em aberto englobam período da data da segunda revisão ordinária e o período atual, julho de 21 até dezembro de 24. Período que estava contemplado na segunda revisão ordinária, mas que não foi equilibrado, visto que a comprovação à época considerou apenas o ano calendário, dados até dezembro de 2020, ficando em aberto meses referentes ao ano 10 do contrato entre janeiro e junho de 21. Ao final, a concessionária comunica uma perda de 2,6 milhões ou 969 mil a preços da proposta comercial, resultando em uma taxa interna de retorno de 10,5281 ou 0,0336 pontos percentuais inferior à TIR contratual de 10,5616%. Quanto à metodologia de reequilíbrio tarifário utilizada, a BRK Uruguaiana sugere a aplicação de revisão tarifária temporária, ajuste compensatório, de modo a equalizar o desequilíbrio causado pelo evento, e explicou que a aplicação consiste numa revisão extraordinária temporária das tarifas pelo período de um ano, de forma a compensar o reequilíbrio identificado e que, após um ano, essa revisão extraordinária temporária deixa de ser aplicada e o desequilíbrio é sanado. Da análise do pedido. Quanto ao desequilíbrio econômico-financeiro relativo à concessão de franquia de consumo de água potável dos serviços de esgotamento sanitário ao Hospital de Santa Casa de Caridade, decorrente da Lei 5.315 de 2021, o Conselho Superior da Agergs já analisou e deferiu o pleito da RED 769 de 2024, de 29 de outubro de 2024, para que seja equalizado concomitantemente ao reajuste de 2025, considerando as frustrações de receitas materializadas até o mês de dezembro de 2024.
Quanto aos valores relativos ao período de janeiro a junho de 21, pertencentes ao ano 10 do contrato de concessão, esclarecemos que não foram aceitos, uma vez que sequer foram pleiteados quando da segunda revisão tarifária ordinária. Salientamos ainda que a concessionária teve diversas oportunidades para se manifestar quanto a esse ponto, tanto durante o processo da segunda revisão ordinária, nas diversas reuniões realizadas, quanto a consulta e audiência da revisão, além do prazo existente para o pedido de reconsideração, conforme o artigo 89 a 91 da Resolução Normativa 27 de 2016. Ressaltamos ainda que a cláusula 22.3 do Contrato de Concessão 160 de 2011 estabelece que 22.3 com até 180 dias de antecedência ao término de cada quinquênio de assinatura do presente contrato, a concessionária deverá encaminhar à entidade reguladora e fiscalizadora com cópia ao concedente o requerimento de revisão, contendo todas as informações e dados necessários à análise do referido pedido de revisão, acompanhado do relatório técnico ou laudo pericial que demonstre inequivocadamente o impacto ou a repercussão dos elementos mencionados no item acima sobre os principais componentes de custos e seus reflexos sobre as receitas da concessionária que definam o valor da tarifa. Quanto ao pedido relativo de alteração da metodologia de recuperação do desequilíbrio, considerando que haverá uma revisão ordinária no ano de 2026 e que há o desequilíbrio relativo ao parcelamento do reajuste de 21, com vistas a evitar acumular mais desequilíbrios, entendemos que poderá ser utilizada a metodologia de recuperação ao longo do ano 15 do contrato, excepcionalmente. Esclarecemos que, caso seja aprovado pelo Conselho Superior, a metodologia ou percentual calculado na presente revisão deverá ser retirado na revisão tarifária ordinária de 2026. Da metodologia de cálculo. Para análise da confiabilidade e consistência dos dados, a metodologia utilizada foi do recálculo e confronto com os valores informados nas planilhas com os respectivos documentos correspondentes, ajustando os valores de acordo com a documentação enviada em observância do valor da franquia autorizada em lei. Atentamos que somente foram incluídos nos cálculos os impactos referentes ao período compreendido entre julho de 21 a dezembro de 24, ou seja, o desequilíbrio referente à franquia concedida à Santa Casa no ano 11 até a metade do ano 14 do contrato de concessão. Os valores para inserção no fluxo de caixa foram deflacionados até o mês de maio anterior a cada ano contratual em análise, para trazer os montantes à data da proposta, considerando a cláusula 21.4.1 do contrato de concessão, que estabelece a metodologia de cálculo do reajuste tarifário. Do cálculo. O total aceito como perda de receita após o exame da documentação e ajustes dos valores foi de R$ 2.395.590,47, referentes ao período de julho de 21 a dezembro de 24. A planilha com o somatório apresentada a seguir. A seguir foi retirada da inflação acumulada para trazer os montantes à data da proposta, março de 2010, considerando a metodologia já estabelecida e utilizada nas revisões anteriores e o disposto no cálculo na cláusula 21.4.1 do contrato de concessão. Após os valores foram ajustados para aplicação ao fluxo de caixa e verificação do impacto na TIR, resultando uma TIR de 10,5316%. Ao final, calculou-se o percentual necessário para recompor a TIR contratual, que é de 10,5616, com recuperação ao longo do ano 15. O índice de revisão tarifária extraordinária para equalizar o desequilíbrio causado pela concessão de franquia de consumo de água potável e do serviço de esgotamento sanitário ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, referente ao período de julho de 21 a dezembro de 2024, é de 2,15%, a ser aplicado durante 12 meses, de julho de 2025 a junho de 2026, ano 15 do contrato de concessão 160 de 2011. Ressaltamos, por fim, que esse índice deverá ser retirado na próxima revisão tarifária de 2016. E, por fim, em observância à resolução decisória 769 de 2024, o índice de revisão extraordinária de 2,15% será aplicado juntamente ao índice final do reajuste tarifário anual de 2025, que foi de 12,66%, resultando em um índice de 14,81%.
Era essa a apresentação da Diretoria de Regulação Econômica, e deixamos também o contato da divisão de atendimento do usuário da Agergs, caso algum usuário queira, né, fazer algum contato. Seria isso, conselheiro. Muito obrigado, diretora Ana, pela sua explanação, sempre muito completa. Quero passar a palavra para a Prefeitura de Uruguaiana, poder concedente. Alguém, em nome da Prefeitura, se manifestará? Bom, não havendo, então passo a palavra para a BRK, para a empresa BRK Uruguaiana. Boa tarde a todos. Me Boa ouvem bem? tarde, por favor. A palavra está com o senhor, doutor Ícaro. Joia, muito obrigado. Bom, vou dividir meu tempo aqui com a Natália, mas primeiro queria agradecer aí a explicação da doutora Ana, muito bem fundamentada, né? É, contempla todo o histórico do que já se passou nesse processo. A contribuição que eu queria fazer era ratificar a questão do período, né, sobre a inclusão do desequilíbrio do período de janeiro a junho de 2021. Depois a Natália vai me complementar aí com relação às questões jurídicas e contextualizar que esse ponto de desequilíbrio com a questão da nova lei, esse período recomposto, ele está tratando exclusivamente o que foi materializado lá no pedido que foi feito em 2023, né? O que significa isso? Que a Santa Casa de lá para cá, de 23 até hoje, continua com a incidência da lei, então ainda existe esse desconto e ele vai existir até o final de 2026, ou seja, a gente ainda tendo essa decisão e fica ainda em desequilíbrio, né? E uma complementação é que mesmo a parcela que a Santa Casa deveria pagar, ela é inadimplente desde que a lei foi estabelecida, desde que a lei foi renovada. Isso significa um furo de caixa complementar, além desse pedido que foi feito pela concessionária, da ordem de mais 2,5 milhões de reais. Então, corroborando aí com a decisão da agência, essa recomposição em um ano diminui consideravelmente esse desequilíbrio que, em função da renovação da lei e também em função da inadimplência da própria Santa Casa. Acho que eram essas as minhas considerações. Vou passar a palavra à Natália aqui. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada, diretor Ícaro, pelas palavras. Eu vou dar continuidade, mas gostaria de primeiramente cumprimentar a todos, na pessoa do conselheiro Dr. Lucas Salomão e da diretora doutora Ana Carolina Borges, né? Eu vou ser bem objetiva para a gente falar exatamente do ponto em relação ao qual a BRK pleiteia a revisão. O presente processo ele tratou da revisão extraordinária, né, decorrente dessa concessão de franquia para o consumo e utilização de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário ao Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, em decorrência das leis municipais de 2021 e 2025. Acertadamente, o expediente apresentado na informação da DRE 77/2025 acolheu o pleito da BRK para o quê? Aplicar o índice de revisão tarifária extraordinária de 2,15% de julho de 2025 a junho de 2026, retirando na próxima revisão ordinária do contrato de 2026, para assim equacionar o desequilíbrio causado pela concessão da franquia do consumo desses serviços públicos em relação ao período de 7 de 2021 a 12 de 2024. Contudo, com todo respeito ao excelente corpo técnico e a toda a diretoria dessa agência, não podemos anuir com a glosa atinente ao período de 1 de 2021 a 6 de 2021, com consequente redução de 0,41% de incremento em relação a esse período de 12 meses, pelos fundamentos que eu vou expor a seguir.
O primeiro ponto é que, conforme muito bem pontuado pela AGEGS, na informação 47 de 2021, DT, que tratou da análise do requerimento de revisão ordinária das tarifas relativas ao serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela BRK Ambiental Uruguaiana, na data de 28 de maio de 2021, ao calcular o impacto da perda de receita do referido pleito da segunda RO, foi levado em conta apenas os impactos referentes ao período de agosto de 2017 a dezembro de 2020, ou seja, não contemplou o período de 1 de 2021 a 6 de 2021. Dessa forma, conclui-se que os valores em abertos englobam 1. O período entre a data da segunda RO e o período atual, julho de 2021 a dezembro de 2024. E ponto 2. O período que estava contemplado na segunda RO, mas que não foi equilibrado, visto que a comprovação à época considerou apenas o ano calendário, dados até dezembro de 2020, ficou em aberto os meses referentes ao ano 10 do contrato, ou seja, entre janeiro e julho de 2021. Em outras palavras, o ciclo compreendido pela revisão ordinária considera dados fechados do último ano calendário, ficando em aberto 6 meses que compreendem a diferença entre o ano calendário e o ano contratual. Esse período é posterior à entrega do modelo por parte da concessionária. Logo, não há que se falar no afastamento do referido período, com todo o respeito, com base na cláusula 22.3. É importante ressaltar que o direito ao reequilíbrio referente ao período de 1 a 6 de 2021 foi expressamente reconhecido pela agência e o fato de não ter sido incluído no cálculo da segunda revisão não gera preclusão, consolidando o impacto até o final do contrato. Portanto, uma questão procedimental suscitada não pode afastar o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro previsto no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Somado a isso, é preciso recordar que a isenção da tarifa sem a devida indicação, bem dizer, é uma isenção de tarifa, né? Sem a indicação de fonte de custeio, especialmente em serviços públicos, é considerado uma violação ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos e pode ser ilegal ou inconstitucional se isso não for previsto na lei municipal. A jurisprudência do STF, dos tribunais estaduais é uníssona nesse sentido. Existem várias ações diretas de inconstitucionalidade que declaram inconstitucionalidade de leis municipais ou leis estaduais, quando essas leis que viabilizam isenções tarifárias ou, de uma certa maneira, uma franquia, ainda que de maneira parcial, ela não preveja a fonte de custeio. E se essa determinação vem da Constituição, não pode um contrato ou talvez uma questão procedimental estabelecida durante um processo regulatório afastar esse direito previsto na Constituição. E ele não está previsto apenas no artigo 37 da Constituição Federal. Ele está previsto no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que estabelece que proposições legislativas que criem ou alterem despesas obrigatórias ou renúncias de receitas devem ser acompanhadas de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. E esse artigo, com base na jurisprudência de tribunais estaduais e do Superior Tribunal Federal, como eu disse, ele se aplica aos serviços públicos também. Em síntese, o que esse artigo objetiva? Ele objetiva garantir a responsabilidade fiscal e a transparência na gestão dos recursos públicos, porque o fato disso não ser equacionado ao longo de um processo regulatório, uma revisão extraordinária, não vai afastar o dever do poder concedente em equacionar essa isenção viabilizada por essa lei municipal. Então, nesse contexto, e mais uma vez, com todo respeito ao posicionamento dos órgãos técnicos dessa agência, a questão procedimental suscitada
não pode afastar, em hipótese alguma, o direito da concessionária em debate, decorrente de dispositivos condicionais expressos com respaldo na jurisprudência do STF. Isso posto, a concessionária BRK requer que o deferimento integral do pleito apresentado no processo 004449-390025, a fim de que seja aplicado o índice integral de 2,56% de julho de 2025 a julho de 2026, retirado na próxima revisão ordinária de 2026, para equacionamento do desequilíbrio materializado de janeiro de 2021 a dezembro de 2024, que é calcado com base numa lei municipal que, bem dizer, viabiliza a isenção de tarifa de serviço público. São essas as nossas contribuições e agradeço o espaço dado à BRK. Eu queria só complementar uma parte final sobre o que a Natália falou. Acho que ainda tem mais um pouquinho de tempo, mas rapidamente. Sim. Indicando que se a agência entender que a discussão desse período possa ficar para a nossa revisão ordinária, em que a gente avance nesse modelo do que foi indicado dentro da avaliação da agência, e o período em questão, que a Natália muito bem subsidiou aí, fique na discussão da revisão ordinária. Perfeito. Então, agradecemos. Obrigado. Agradecemos as contribuições, né, que serão analisadas, e passo a palavra de imediato ao senhor João Carlos, representante, então, da ADECOM. Me ouve? Sim, lhe ouvimos. O senhor tem 15 minutos. Bom, boa tarde, doutor Lucas, conselheiro Lucas, doutora Ana Carolina, doutora Natália e o senhor Ícaro, representante da BRK. E os mais servidores dessa casa. Eu vou começar aqui com todo o respeito à doutora Natália, que ela falou alguma coisa de inconstitucionalidade da lei municipal. Ela, nesse momento, não faz qualquer relevância, porque qualquer lei tem presunção de constitucionalidade, até porque a constitucionalidade deveria ter questionado a lei, que ela é parte legítima para questionar a lei. Esse é algum ponto. Outro ponto aqui, jurídico, é quanto à metodologia. Todas as revisões que foram feitas até agora foram feitas diluindo a tarifa por todo o período da concessão, ou seja, até o final da concessão. Nesse momento aqui é alterado, de repente, sem qualquer aviso ou menção a essa nova metodologia, inclusive no próprio pedido original da concessionária. Pois bem, não se questiona o direito da concessionária do processo de equilíbrio tarifário, visto que se encaixa perfeitamente no previsto no artigo, cláusula, 23.1, que seria o fato do príncipe. Só que aqui nós temos o fato do príncipe municipal, que é a lei 4731 de 2016 e a lei 5315 de 2021. Mas nós temos também dois fatos de dois príncipes maiores, quer dizer, seria a alteração do CMS, a redução de tarifa do CMS, que teve início no ano de 2022, e temos a alteração da Lei Complementar 194 federal, do Príncipe Federal, quanto à redução de ICMS, que eram de 25% e foi reduzido a 17%. Então, se analisar os fatores, exatamente como diz o contrato lá no sua cláusula primeira, no início do contrato de concessão, é para compensar as diferenças dos eventos causadores do desequilíbrio, para mais ou para menos. Então, não podemos
fazer só um lado, favorecer um lado em prejuízo do outro. O que resulta no final que a concessionária não tem qualquer prejuízo financeiro. Ela perdeu 2 milhões e ganhou 2 milhões. Não, claro, exatamente zero não é, mas é quase zero o desequilíbrio que existe. Entendeu? Então, nós temos aqui uma definição dos critérios para o momento da concessão de revisão extraordinária. Esses critérios estão estabelecidos na norma de referência 01/2021 da ANA, ou seja, a resolução 79/21, cláusula 6.3.2.4. A entidade reguladora deverá estabelecer os critérios que caracterizam o impacto e, ainda disso, deve definir se é caso de urgência ou não. Tá? Combinado com 6.3.2.3, que estabelece que um dos critérios é urgência. Pois bem, nós temos um limitador ainda para a questão de revisão extraordinária, que o impacto tem que ser significativo, ou seja, que o impacto tenha que causar realmente dano, não é qualquer impacto. Não basta subir algum conteúdo de despesa ou algum item de receita para que se caracterize o direito da revisão extraordinária. Isso não quer dizer que a concessionária não vai ter a sua revisão. Vai ser feita a revisão no sentido dos que cada 5 anos, nas revisões ordinárias. Pois bem, o reajuste das tarifas poderia ser autorizado, mas somente no ano de 2023. Por quê? 2026. Por quê? Na terceira revisão. Nós estamos aqui tratando de uma revisão extraordinária de parte da Lei 5.315, porque ela vai perdurar no ano de 2025 e no ano de 2026. A outra parte requerida da Lei 4.731 não será feita nesse momento. Um semestre, sim, que seria o segundo semestre de 21, desculpe, foi o ano da revisão, e o primeiro semestre de 21, a concessionária, a agência reguladora, está negando isso à concessionária. Pois bem, então nós teremos uma revisão extraordinária da metade, do meio do impacto, vai ficar uma parte para trás, vai ficar outra parte para o futuro, e a questão da redução do ICMS na tarifa de energia elétrica já foi autuado um processo para revisão futura, ou seja, nesse outro semestre. Bom, teremos uma revisão agora no segundo semestre e outra revisão no terceiro semestre para complementar o impacto do ano de 2015, 2025 e 2026 nas tarifas da concessionária. Nós vamos fazer uma revisão a cada 6 meses. Isso aí fere o princípio do artigo 37 da Constituição Caput da eficiência. Tá bem? Por outro motivo, a concessionária não pediu a revisão no seu pedido original aqui sobre a Lei 4731 nos primeiros semestres e do segundo semestre de 2021. Então, não poderia ser concedido por essas razões. Esse processo, nós estamos fazendo essa audiência pública, ele vai se arrastar por todo o mês de julho, quem sabe agosto. E, nesse sentido, será atrasado o reajuste normal anual do composto pelo IGPM, causando um prejuízo ao consumidor relativo ao atraso da aplicação da reajuste normal de tarifa. E, nesse caso,
alguém vai ter que responder por esse atraso, por essa multa, que a concessionária vai pedir certamente. E aí eu diria que a Gerges, que tomou essa decisão da resolução 4769, seria responsável por essa aceitação de juntar, definição, decisão, de juntar os processos nesse sentido. Eu acho que nesse momento seria esses questões que eu tenho. Tem algum tempo ainda? Sim, o senhor ainda tem tempo. Tá. Nós temos um limitador no artigo, cláusula 23.5, que diz que a concessionária teria direito à revisão tarifária extraordinária no momento que atingisse 5% de déficit de despesas relativo à consideração do faturamento do mês anterior. Esse mesmo entendimento, não falando em percentual, tem a jurisprudência. Como eu falei, o impacto deve ser significativo. Caso contrário, não terá direito de revisão extraordinária. A Corsan, que também é regulada e fiscalizada pela Gerges, definiu em alguns contratos 2%. Então, nós temos que ter um limite. Aí, a própria Gerges, alguma da sua diretoria, entende que os 5% seria o parâmetro para iniciar o direito da concessionária. Isso está na informação que consta no processo que decidiu a resolução 769. Se nós revisarmos aqui o segundo aditivo, que fala os 5%, aí nós vamos jogar para o quarto aditivo. Só que o quarto aditivo, na sua cláusula 5ª, ele fala que vai incluir o item 23.5, mas ele já existia, então não poderia incluir. A redação está errada, está incorreta, equivocada. Por isso que vale a cláusula 23.5, dos 5%, que vai incluir. E ele não falou em revogar nem alterar. Seguindo o segundo aditivo, a cláusula 23.5.1 fala em limite. Quando atingiu o limite. A cláusula 23.5.2 também se refere ao limite e ela está em vigor. Está citada, inclusive, no pedido original da BRK. Então tem uma confusão terrível nesses limites aí de quando pode ser a revisão extraordinária. Ou seja, o 23.5 ele tem 4 interpretações do original, do segundo aditivo, do quarto aditivo da jurisprudência. Então, todos os fatos que levarem a uma conclusão diferente da revisão tarifária para 2026 será ilegal. E a gente, obrigatoriamente, vamos ter que judicializar isso aí. Já temos um mandado de segurança questionando a resolução 769. E se for feito dessa forma, seremos obrigados a judicializar. Meu muito obrigado e estou à disposição. Mais algum questionamento, alguma pergunta, que se tiver sobrar tempo, estou à disposição. Muito obrigado, senhor João Carlos. Verifiquei que a doutora Natália Pereira Menezes havia pedido a palavra. Não sei se é alguma questão de ordem, doutora Natália. Se for, podemos lhe conceder até 1 minuto. Não, era só porque parte da manifestação dele tratou de questão de ICMS que não é objeto desse processo. Tá. Perfeito, doutora. Feito o registro, questiono se mais alguém tem interesse em fazer alguma manifestação. Agora o tempo está aberto para até 3 minutos para manifestação de usuários. Não? Bom, então... finalizando, então agradeço a presença de todos, cumprimos o nosso rito da audiência pública sobre este processo, agradeço e seguiremos os trâmites, então, do encaminhamento do processo. Muito obrigado.
Boa tarde, boa semana a todos. Obrigada, boa tarde.